E não precisa nem ir tão longe para entender MK Ultra. A nossa sociedade hoje, a geração moderninha dos adolescentes está totalmente MK Ultrada. Você pode ver, o moleque, ele tem uma vida totalmente zero referência, não sabe o que é o papel de homem, não teve bom exemplo dentro de casa, só problema com a família. É um carentão que sempre foi humilhado por meninas. Depois de um mês ele tá fazendo o quê? Imitando o Itachi Uchiha. Porque na cabeça dele o ponto de refúgio onde que é? No Naruto. Aí ele começa a usar foto de anime. Eu não tô zoando não, irmão. Os caras moldam a realidade deles no desenho porque traz conforto. Fala, seus cabalechos. Começando mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Tamo junto. Ó, esse canal é top. Recomendo que vocês se inscrevam também, viu? Matrix Mundial. E chegará ao momento em que isso será algo verdadeiramente assustador. Essa operação já está influenciando no comportamento de muitos. Não à toa, nós vivemos na era da depressão, na era dos problemas mentais, na era onde as pessoas estão ficando cada vez mais instáveis, agressivas, apáticas, etc, etc, etc. E você já deve ter percebido isso. Você já deve ter percebido que muitas pessoas que você conhece vêm mudando seus comportamentos nos últimos anos de uma maneira estranha, para dizer o mínimo, não é mesmo? Pois é, isso tem um motivo. E você vai entender o porquê que isso está acontecendo. Primeiro, vamos entender o que os cientistas, que são financiados pelos globalistas, em seus laboratórios, em suas universidades, o que eles estão fazendo nos últimos anos. Bem, alguns experimentos oficiais que eu estarei citando aqui, né, demonstram exatamente o porquê o comportamento das pessoas está mudando. Em 2013 foi conduzido um experimento onde o cérebro... Se eu for falar tudo, todos os motivos pelos quais o comportamento das pessoas estão mudando, essa live cai. O cérebro de animais foi modulado em laboratório. Em 2019 também foi conduzido esse experimento, em 2021 também foi conduzido esse experimento, em 2022, em 2023. Né, algumas universidades diferentes, alguns laboratórios diferentes conduziram esse experimento, mas o resultado foi o mesmo e ele foi progredindo, né, de experimento para experimento. Basicamente, os cientistas conseguiram manipular o cérebro desses animais, induzindo sentimentos, comportamentos e emoções. Eles conseguiram fazer com que os ratos de laboratório tivessem raiva ou prazer. Eles conseguiram fazer com que os ratos de laboratório ficassem confusos, agressivos e diversas outras coisas. Eles conseguiram controlar o comportamento, ou melhor dizendo, a mente desses animais. E todos esses experimentos feitos com esses animais possuem um padrão. A modulação cerebral aconteceu através da alta tecnologia, mais especificamente, nanotecnologia, sendo ativada dentro desses animais, e grande parte desses experimentos a nanotecnologia foi injetada neles, tá? E essa nanotecnologia, ela atingiu o cérebro, né? Ela se espalhou pelo corpo. Enquanto a gente tá aqui falando de nova ordem, agenda satânica, vocês têm noção dos experimentos bizarros que estão fazendo e aquilo que já foi feito e aquilo que eles vão colocar depois de 2030 à tona no cenário para afetar a vida humana? Teve uma pandemia aí em 2020 que, do meu ponto de vista, perto da próxima, que talvez ocorra, não vai ser nada. Xandão ultimamente tem enfrentado uma luta, cara. Porque, nada. Ela era ativada através de fortes frequências. Bem, o sistema vem mostrando em seus filmes, e não só em filmes, em séries também, como por exemplo Black Mirror, como eu mostrei aqui na introdução desse estudo, né, você vê uma cena da nova temporada onde pessoas se tornam zumbis, né, ficam quase como possessas, perdem o controle do seu corpo, assim como numa possessão demoníaca, né, quando uma determinada frequência é ativada. Você tem também um filme que fala a respeito de zumbis se tornando zumbis por conta dos telefones, mas não é exatamente por conta do telefone, e sim por conta da frequência que é emitida pelas antenas de telefone. E nada disso é apenas teoria, ou melhor dizendo, nada disso por parte do sistema é mera ficção. Eles estão falando exatamente o que eles querem fazer, tá? Eu quero mostrar pra você uma propaganda que inclusive nós já decodificamos em nossos estudos, que foi trazida pelo KFC. E eu quero te lembrar que o KFC é uma rede de fast food nos Estados Unidos que basicamente oferta comida. O KFC não oferta nada além de comida. Ou seja, o que seria lógico é que a sua propaganda fizesse com que as pessoas tivessem interesse na comida do KFC. Só que essa propaganda não traz nenhum tipo de interesse para o produto que eles vendem. Na realidade, essa propaganda passa uma mensagem muito clara, que no futuro as pessoas serão completamente controladas pelo sistema através das frequências. Preste muita atenção. Welcome to the news at 11, where we'll be chatting to the Minister for Artificial Intelligence about recent accusations that he's not real. Just okay anymore. In light Totalmente cabalístico. of recent events, it begs the question, what can we even believe in anymore?
Isso aqui, a frequência que eles utilizam para inundar o nosso cérebro com essa porcariada toda, é uma espécie de MK Ultra longa distância que eles fazem, sabe? Essa é a ideia. É manter todo mundo numa determinada frequência. É uma desgraça isso aí. Vocês não têm noção. É uma desgraça. Então, por que eu falo aqui? Quem tiver a oportunidade de sumir das grandes cidades, vai morar no interior, se possível numa chácara, um pedaço de terra, é o ideal. Fuja. Só vai pra cidade quando você precisar. Certo? Só. Graças a Olha isso, Show da Dying Light de Beas, Tijol da Game mandou R$5. Bora lá dos panos super. Depois, esse vídeo aqui é importante, esse assunto aqui é base. Daniel Underline Basete mandou R$5. Já acontece algo parecido com isso nessas rave aí, né? Que mistura droga com essas músicas, né? Lucas, e que frequências são essas? 5G, 6G, 7G, e para você ter uma ideia, na China já estão testando até mesmo a 10G. Mas Lucas, me disseram que a 10G passou no jornal. Será que a China tá pouco avançada? 10G? E ela está chegando, ou a 6G, ou a 5G que está aqui agora. Me disseram que essa tecnologia existe para que eu tenha mais conforto, mais praticidade, para que eu possa fazer downloads mais rápidos, etc, 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 etc. Bem, eles mentiram para você. E não é de hoje que o sistema vem mentindo para você. O sistema vem testando tecnologias, mentindo, dizendo que está cuidando da sua saúde, por exemplo. Né? O sistema vem mentindo para você, dizendo que está combatendo o aquecimento global, quando na realidade está pulverizando nanomateriais condutivos na tua cabeça. Ou não. Isso vem acontecendo há muito tempo. O sistema também vem utilizando de armas ionosféricas com a desculpa de que isso é apenas para estudar melhor a Terra, a ionosfera, etc, etc, etc. Quando essas armas, como o HAARP, por exemplo, já foi comprovado que ele tem sim a possibilidade de influenciar na ionosfera e, portanto, gerar desastres naturais de maneira artificial. E é justamente por isso que eles podem sim criar grandes rituais para ceifar vidas, fingindo que foi um mero acidente natural, um evento que ocorreu por conta do aquecimento global. E não só isso, essas armas ionosféricas também geram... E, na minha opinião, assim, uma coisa que eu especulo é, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquela galera lá, tem a ver com isso daí. Eu não acho que aquilo lá foi 100% natural, não. Não consigo ver dessa forma. Mas posso estar errado, né? O que vocês acham? Frequências. E eu vou entrar em mais detalhes do que eu estou dizendo, mas basicamente, e aí, o sistema demora muito tempo para você, tá? Existe sim uma propaganda em prol das frequências, que faz com que você enxergue que cada vez que nós temos um salto, vamos jogar um né, dentro das frequências, ou seja, da 5G para 6G que a gente está indo agora, todo um mundo novo está sendo prometido. Novas tecnologias, né, coisas incríveis, o avanço da inteligência artificial, né, robôs, internet dos corpos, internet das coisas, é vendido como se fosse uma grande promessa para todos nós, mas na minha visão, tudo isso é uma grande malha tecnológica, é uma grande prisão que está sendo construída para consolidar o poder do anticristo. Mas basicamente o que eles dizem é que essas tecnologias estão evoluindo para o bem. Só que aí tem um problema. Vamos analisar o que aconteceu com esses animais em laboratório. Nanotecnologia, sendo ativada através de frequências, fez com que esses animais fossem controlados, a mente desses animais fosse controlada. Seus comportamentos, ações, sentimentos. E o que a gente vem vendo? A gente vem vendo justamente isso. Nanotecnologia, grafeno e outros materiais em escala nanométrica, menores do que células, estão sendo injetados nas pessoas. Sem que elas saibam, inclusive. Nanomateriais condutivos estão sendo aerosolizados no ar, pulverizados, se assim você preferir, nas últimas décadas. Inclusive, estudos comprovam que esses materiais, eles são tóxicos. É justamente por isso que nós estamos vendo certos rios que contêm aí, quando são, né, feitos estudos, foram feitos estudos no Brasil com indígenas, por exemplo, que mostraram que os indígenas possuíam, né, nos seus cabelos, materiais tóxicos. E não só nos seus cabelos, a nascente dos rios, os animais, o próprio solo, tudo sendo contaminado. E essa é uma operação que vem sendo feita há décadas. O que o sistema diz? Não, isso aí, esses aviões estão pulverizando tecnologias em nossas cabeças, coisas que eles não admitiam antes. Agora eles estão admitindo. Antes eles diziam que eram os contrails, né? Hoje eles dizem que não, que isso, na realidade, são sim tecnologias. Mas são tecnologias que servem, por exemplo, para poder fazer com que a Terra seja protegida da radiação solar, né?
E várias baboseiras que ou as pessoas não dão nenhum tipo de valor em saberem se informar, as pessoas não estão nem aí se tem um avião pulverizando algo em sua cabeça. A gente chegou nesse nível, né, onde as pessoas não se importam com as suas vidas, né, não se importam com o que acontece ao seu redor, ou simplesmente as pessoas caem na narrativa do sistema. Não, realmente isso aí, se você acredita que isso aqui é algo além, né, de uma tecnologia em prol do planeta, né, então você deve ser um louco, teórico da conspiração, etc, etc, etc. Isso vem sendo pulverizado. E aí as nanotecnologias estão entrando em jogo, mas não só elas, as frequências também. Quanto mais nanotecnologia você respira e entra dentro de você, ou eles tentam injetar em você, você tem frequências aumentando. Veja só, como o padrão, né, ele é muito evidente. E eles têm pressa em atualizar essas frequências. E a gente vem falando muito nos últimos anos sobre a 5G, sobre como a 5G pode trazer doenças, como por exemplo o câncer, pode trazer distúrbios de comportamento, pode trazer distúrbios mentais, né? Várias questões, tá? Onde vários especialistas já vieram a público para denunciar, inclusive na ONU, na União Europeia, e tudo isso foi jogado para debaixo do tapete e tratado como teoria da conspiração. Agora, pouco vem sendo falado sobre a 6G. Se a 5G já trazia problemas para a mente das pessoas, a 6G é algo assustador, tá? Que vai brincar com a cabeça das pessoas. E eles admitem isso. A 6G vai dar início à era dos sub-terahertz, ou seja, a era em que as frequências que serão aí jogadas para cima das pessoas e de todos os seres vivos nunca foi tão densa, nunca foi tão forte. E é uma frequência tão forte, mas... É verdade, eu tenho que ver se tem caixa para abrir lá. Tão forte que ela pode enviar sinais para o cérebro de todos. Eu diria principalmente para aqueles que estão atualizados, que aceitarem as tecnologias do sistema dentro de seus corpos, assim como aqueles ratos também aceitaram nos experimentos. Lembra? Como é que aqueles ratos aceitaram as tecnologias nos seus corpos? Enfim, os ratos foram atualizados para participarem dos experimentos. Então, isso nos mostra basicamente qual é, né, o modus operandi das elites. Eles vão atualizar as pessoas e depois vão trazer a 6G. E a 6G ela é tão forte que ela vai brincar com a cabeça das pessoas, não apenas para modular o comportamento, como a gente já viu aqui, que essas tecnologias são capazes, tá? Essas frequências e a nanotecnologia que está sendo pulverizada, né, e colocada de outras formas nas massas. E aí, Michael, um abraço, irmão. Além disso, ela pode fazer com que você veja imagens que não existem, como se fossem reais. Pode fazer com que você ouça sons que não existem, como se fossem reais. Vai poder fazer com que as elites possam ler o seu pensamento em tempo real, lógico, se você estiver atualizado. Comi a mãe solteira do Nai mandou. Então é verdadeiramente assustador. Eu tenho mais provas para mostrar para você. Mas você se lembra desse artigo aqui que eu mostrei no início do vídeo? O governo divulga acidentalmente documentos sobre armas psicoelétricas. Você se lembra disso? Pois então, esse artigo ele foi publicado pela Popular Mechanics, que é nada mais, nada menos que uma das revistas mais tradicionais dos Estados Unidos no que diz respeito à ciência, à engenharia e outros temas importantes, né? E, basicamente, aqui vai nos dizer sobre arquivos secretos do governo que foram enviados por engano a um jornalista. E dentro desses arquivos nós temos esse mapa, tá? Aonde eles falam sobre tecnologias que já estavam sendo testadas no século XX, com todo tipo de frequência que você pode imaginar. E aí, eles vão falar sobre o seguinte, ó, nesse mapa, tá, vai ser dito sobre o seguinte: apagamento forçado de memória e indução de ações errôneas, mudanças induzidas na audição, tanto na direção, quanto aparência, quanto volume, e às vezes até no conteúdo. Lembra do que eu te falei da 6G? A 6G vai fazer com que você tenha a sua audição manipulada. Já no século XX eles estavam testando isso, como arma de guerra, tá? Coceira súbita e violenta dentro das pálpebras, manipulação forçada das vias aéreas, incluindo fala forçada, controlada externamente. Eles vão poder controlar as falas das pessoas com essas tecnologias. Isso já foi testado no passado. Black Mirror, inclusive nessa nova temporada, o primeiro episódio da nova temporada mostra uma pessoa que é atualizada, né? Essa série mostra... E através da tecnologia que... Essa série aqui, ela mostra um monte de coisa satânica do plano da elite de controle, né? Essa série aí, essa desgraça de Black Mirror. Programação preditiva total. Criaram essa série só pra isso, na verdade. Só pra jogar, vomitar na cara do gado a programação preditiva. Pra fazer com que as pessoas se acostumem no seu subconsciente com tudo de satânico que vai acontecer no futuro. Que elas achem normal. Está dentro dela e das frequências, uma empresa controla o cérebro daquela pessoa. E aí é mostrado, né, dentro da trama ali, que basicamente, né, é oferecido para ela planos, assim como hoje você assina plano, sei lá, de um serviço de streaming, né, um Netflix da vida. Vamos supor, o Netflix tem o plano simples, o plano médio e o plano Pro, né? Assim foi oferecido a ela. E no plano simples você tem os anúncios. Só que a diferença é que para ela, no episódio de Black Mirror, os anúncios, no caso, saem da boca dela. Ela está ali, né, dando aulas para os alunos dela e do nada ela começa a falar. Anúncios, manipulação forçada da fala, assim como esse documento do século XX está falando, está mostrando. E entenda, isso tudo diz respeito ao processo da marca da besta. Quando esses experimentos forem completados, quando eles tiverem êxito em tudo, tá?
quando eles conseguirem montar de maneira correta essa manipulação genética que eles estão lutando para conseguir, e estão tendo algumas barreiras até o momento, como por exemplo o sistema imunológico, quando eles conseguirem isso, tá? Nós veremos seres humanos sendo controlados através desse sistema maligno que está sendo montado, dessa teia maligna que envolve frequências e nanotecnologia. Então todos aqueles que aceitarem isso serão manipulados pela besta. A própria Bíblia coloca que as nações vão seguir a besta, vão seguir o anticristo, vão ver coisas extraordinárias, né? Serão enganadas. E esse negócio aí de ver coisas extraordinárias é que, além dos NPCs estarem enfeitiçados, tem o projeto Blue Beam, né? Luciano Santos superchatei R$2. Não sabe ler. 1 ano pra falar o sabor. Tapetão. Terão inclusive o seu comportamento completamente mudado, tá? A Bíblia fala sobre as pessoas piorando, sendo ainda mais malignas, perseguindo a igreja. Então, tudo isso fica muito claro quando a gente analisa exatamente aonde a, entre aspas, ciência quer chegar. E essa, entre aspas, ciência, ela vem sendo aí, de maneira muito clara, financiada pelos globalistas, por institutos como dos Rockefellers, da família Gates, né? Soros e Companhia Limitada. E não só financiados, desde o início, essas instituições foram ali planejadas por esses globalistas. Então, elas servem de fachada, né? Como se fossem ali instituições. Exatamente. Olha lá. Essa arrombada dessa Shiva aí, ó. Aí, ó. Torce. Vocês torcem. Porque se o Criador tiver me abençoado para no final dos tempos o Arcanjo Miguel usar minha carcaça para destruir demônios, vocês serão todos pulverizados. SLV Super daqui a alguns anos partiu Suíça tô em PT. Ações, procurando progresso científico para o bem da humanidade, servem de fachada para um plano satânico. Vamos ler mais algumas coisas que estão aqui, rapidamente. Cutucadas forçadas no Quantas refeições você faz no dia? 2 ou 3 no máximo? braço durante trabalhos dedicados ou bagunçados, né? Então podem fazer você ter sensações sensoriais, como se fossem toques, né? Dor intensa ou sensação de agulhas quentes empurradas profundamente na carne, quedas súbitas, ou seja, a pessoa está ali, do nada ela cai, né? A gente viu isso inclusive na época do início da Covid, que também era o início da 5G, você lembra? Lembra disso? As pessoas estavam caindo em um monte de propagandas lá que o Partido Chinês trazia, e isso parou, isso acabou, né? Então, enfim, esse documento que fala sobre manipulação mental, armas psicoelétricas, nos fala sobre essa queda súbita aí, né? Coceira no corpo, né? Leitura e transmissão de pensamentos. O Fórum Econômico Mundial falou sobre isso. No século XXI, no século XX eles já estavam testando. Sonhos controlados. Visões forçadas enquanto acordado. É o que eu tô falando pra você, né? Não só a audição manipulada, mas visões forçadas. A 6G vai ter poder para fazer isso. Isso foi testado no século XX, como arma de guerra. Tá? Então assim, isso aqui foi publicado, né, por uma revista científica de muito calibre, tá? E é notoriamente aí conhecido nos Estados Unidos essa história. Então, meus amados, de fato, não é brincadeira, não é conto da carochinha, tá? E quanto mais essas frequências vão subindo, vão aumentando, mais as pessoas vão mudando os seus comportamentos. Mas nós vemos aí a incidência, por exemplo, de problemas, né, como insônia, né, aumentar os níveis do Alzheimer, por exemplo, várias outras coisas, vários outros problemas, depressão, ansiedade. É claro, existem vários fatores, né, que podem levar uma pessoa à ansiedade, é verdade. Só que as frequências, elas têm o poder de maximizar isso de maneira assustadora. Agressividade e vários outros fatores mentais e também químicos. Então é realmente algo muito sério. Deixa eu te perguntar, com muita sinceridade, antes de continuarmos aqui. Você já encontrou essas informações em outro lugar? Você já viu algum estudo se aprofundando nesse tema, falando sobre frequência, sobre nanotecnologia, com tanta clareza, com tantos detalhes e principalmente com tantas provas? Pois é, você já deve ter percebido que esse é um padrão aqui do Matrix Mundial. Nossos estudos são todos assim, feitos com excelência. Não são teorias da conspiração. Não são vídeos que são feitos para te distrair. Não, são estudos profundos. Um trabalho sério, um trabalho único, aonde nós não estamos aqui sequer repetindo o que os outros estão dizendo. Não. Todos os estudos que você recebe são fruto de horas de pesquisa, em fontes, em livros, em artigos, em estudos científicos, em experiências, em documentos, em reuniões das elites e por aí vai, né? Sempre que a gente fala a respeito de um assunto, mesmo que eu o conheça, eu pesquiso a fundo para trazer para você as melhores informações, as melhores análises. É de fato, as exposições que vocês viram sobre controle da mente foram de Harvard, né, foram de grandes instituições, falando a respeito dos experimentos feitos com animais, né, sobre tecnologia de controle mental, sobre nanomateriais sendo despejados, por exemplo, no ar. Eu trouxe patentes. Então você tem patentes, você tem artigos científicos. Tudo que eu mostrei para vocês aqui é com o máximo rigor científico, digamos assim. Disso, feitos com ratos, né, os cientistas disseram que foi
um sucesso. Porque com esses experimentos, olha só a malandragem deles. Eles dizem que eles vão poder curar doenças mentais, né, distúrbios, como a depressão, por exemplo. Então, utilizando dessas ferramentas, nanotecnologia e frequências, eles vão poder fazer com que os níveis de SUI caiam, né? E vários outros distúrbios mentais. Então, essa é a desculpa deles. Você acha mesmo que eles estão interessados nisso? Eles, inclusive, testaram até mesmo a transmissão de pensamentos, né, de mente para mente com animais. Então, muitas aberrações vêm sendo feitas em laboratório e são defendidas como se fossem progressos científicos em nome da saúde. Mas nós sabemos quem está por trás da saúde contemporânea, da saúde moderna. Da saúde que, inclusive, demoniza medicamentos naturais. Os Rockefellers. Eles estão por trás disso. Eles estão por trás, inclusive, de toda a organização que nós temos no conceito de saúde mundial. Na Liga das Nações, havia uma pasta da saúde. Foram os Rockefellers que estavam por trás dela. Quando surge a OMS, são os Rockefellers que estão por trás dela. E não só isso, né? Depois da Liga das Nações veio a ONU, né? E aí você tem a OMS surgindo na ONU. E não só os Rockefellers estão por trás da OMS, mas também estão por trás da própria ONU. Quem deu para a ONU o terreno aonde a ONU é hoje? Os Rockefellers. Então, essa medicina moderna, né, que vem sendo aí defendida como trazendo progressos científicos através dessas tecnologias completamente invasivas, inclusive carrega símbolos satânicos. Olha lá. Símbolos do mundo antigo ligados a feiticeiros, como o caduceu e etc. Então, assim, eu particularmente não acredito na ciência moderna. E quando eu vejo eles controlando o comportamento, os sentimentos, as ações de animais, pra mim, eu não vejo isso com bons olhos. Eu não sei você, mas vai ter gente que vai enxergar com bons olhos. Pode ter certeza disso. Vai ter gente que vai defender isso. Né? Enfim, eu quero mostrar pra você agora mais provas. Saiu da quarta camada. Esse é um vídeo fundamentado em provas. É um vídeo que tá dando um trabalho excepcional. Mas eu quero que você... Isso aqui sim é um vídeo bom, informativo, ó. Top, hein? Veja isso. Eu quero que você acorde pra isso. Tá? Eu quero que você enxergue tudo isso. Rodrigues mandou Veja, R$5. eu vou trazer agora compilações de nomes importantes no cenário mundial. Cientistas, neurologistas, nomes ligados à DARPA. A DARPA é uma agência americana que lida com pesquisa avançada de defesa, tá? É dito, inclusive, por pessoas ligadas ao próprio sistema que a DARPA está pelo menos 30 anos à frente em tecnologia de toda a humanidade. Que eles possuem tecnologias que nós sequer imaginamos. Então eu quero que você veja tudo isso, né? Pessoas ligadas à DARPA, que participaram de programas relacionados aí à modulação cerebral, né? Frequências. Eu quero que você escute, eu quero que você veja, tá? E depois eu volto com mais considerações sobre como isso é feitiçaria, tá certo? E também sobre os assassinos programados. Veja só. Podemos hackear não apenas computadores, podemos hackear seres humanos e outros organismos. Organismos, sejam vírus, bananas ou humanos, são realmente apenas algoritmos bioquímicos e estamos aprendendo a decifrar esses algoritmos. Absurdamente satânico. E aí, Atos? Quando a revolução da Infotech se funde com a revolução da biotecnologia, o que você obtém é a capacidade de hackear seres humanos. Caramba! Agora, o que você precisa para hackear um ser humano? Você precisa de duas coisas. Você precisa de muito poder de computação e precisa de muitos dados, especialmente dados biométricos. Não dados sobre o que eu compro ou para onde vou, mas dados sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo e dentro do meu cérebro. E talvez a invenção mais importante para a fusão da Infotech com a biotecnologia é o biométrico que traduz processos bioquímicos no corpo e no cérebro em sinais eletrônicos. Ela passou fome, teve que abrir seu OnlyFans. Toma vergonha, que um computador pode Xandão. armazenar e analisar. Elon Musk quer baixar seu cérebro com a ideia de implantar chips de computador em nossos cérebros. Para algumas pessoas, é um passo de ficção científica longe demais. E podemos efetivamente alcançar uma espécie de simbiose com a inteligência artificial antes do final do próximo ano. E então lá, a interface pro chip é sem fio, então você não tem fio saindo da sua cabeça. Basicamente conecta via Bluetooth ao seu telefone. Os potenciais de ação produzem um campo elétrico que se espalha a partir do neurônio e pode ser detectado colocando eletrodos próximos, permitindo o registro da informação representada por um neurônio. O que é a DARPA? A DARPA é o ramo de pesquisa de alta tecnologia do Pentágono e atualmente sou o diretor do escritório, no escritório de tecnologias biológicas. E como muitos dos meus outros colegas que estão na DARPA, minha jornada até a agência foi uma oportunidade para expandir o impacto do trabalho que eu estava fazendo em neurotecnologia, encontrar novas vias, onde isso poderia ser aplicado. Para uma pessoa como eu, o cérebro não é uma... Se tudo que é satânico está altamente atrelado à tecnologia, teria uma chance do Bitcoin também se revelar algo corrompido futuramente? Tem uma chance e não é uma chance baixa, não. Apenas questionando também compra o Bitcoin. Não, isso daí é isso aí é uma coisa que vocês já precisam até se preparar para isso, tá? Eu já cansei de falar aqui. Bitcoin, até o presente momento, se mostrou e se mostra uma ferramenta, um instrumento para você ter uma possibilidade maior de se defender. De fugir da inflação, de ter um pouco mais de liberdade, de realmente controlar seu patrimônio e lutar contra o esfacelamento da moeda do demônio, que é a moeda fiduciária. No entanto, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ninguém sabe o que realmente vai acontecer com o Bitcoin. Pode ser que seja totalmente comprometido, pode ser que seja derrubado, pode ser que o sistema passe a controlar.
A caixa preta, o cérebro não é apenas essa massa entre suas orelhas, é uma sinalização muito intrincada e elegante de todos esses neurônios. E o que fizemos na DARPA é desenvolver a tecnologia para captar esses sinais em tempo real, ou até mesmo escrever sinais no cérebro. O que estamos aqui para discutir hoje é o fato de que o cérebro é e será o campo de batalha do século XXI de muitas maneiras. Fim de história. Você encontrará alguma forma de suas vidas pessoais e profissionais. É válido, valioso e já está em operação. O cérebro é o espaço de batalha atual e futuro. O que há de novo nisso é a natureza próxima disso. Cada vez mais, nós estamos vendo essas coisas como armas de destruição em massa contra grandes aspectos da população. Mais especificamente, talvez, possa estar visando indivíduos em um nível que permite ou atribuição direta ou envolvimento encoberto sem atribuição. Provavelmente, o que você ouviu mais recentemente, mais contemporaneamente na literatura, é a possibilidade de usar alguma forma de energia direcionada para afetar a fisiologia perifericamente e também para afetar a fisiologia e a saúde do cérebro. Um exemplo disso são os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Havana e possivelmente na China. A DARPA concedeu alguns contratos em 2011 e 2012 para a Universidade da Califórnia para o que é chamado de telepatia eletrônica, sendo capaz de monitorar a atividade cerebral de seres humanos à distância e determinar o que estão pensando. E então, em um segundo contrato, desenvolver sinais complexos, sendo capaz de enviá-los para o cérebro de outra pessoa e literalmente transmitir uma mensagem. É aqui que a tecnologia está hoje. Posso perturbar um indivíduo desde o nível celular até o seu sistema e perturbar indivíduos em vários níveis, desde indivíduos até o tecido social, atingir um indivíduo específico, mudar ou eliminar esse indivíduo com muito pouca atribuição e rastreamento e ser capaz de sair antes de qualquer atribuição. Claramente, uma das coisas que também podemos fazer é a neuromodulação transcraniana, a ideia de atravessar o crânio para modular a atividade dos nós e redes do cérebro para implantar certas interfaces cérebro-máquina. Estes são muitos dos programas da DARPA que você pode ouvir falar agora. Provavelmente o mais notório é algo chamado programa N3, que é o programa de neuromodulação neurocirúrgica não invasiva, sendo conduzido pelo gerente de programa, Dr. Al-Ahmadi. A ideia aqui é colocar eletrodos de tamanho mínimo em uma rede dentro de um cérebro com apenas intervenção mínima para poder ler e escrever na função cerebral em tempo real, remotamente. E ao afetar a forma como o cérebro é construído e como ele funciona, influenciar de maneiras que são cinéticas e não cinéticas. As atitudes, crenças, pensamentos, emoções, atividades. Veja o poder que a compreensão das ferramentas e técnicas que as ciências do cérebro oferecem. Falando em controle mental, esse é o próximo passo potencial do Facebook. Quero dizer, eles parecem estar se envolvendo em quase... Os caras falam do MK Ultra, ó, em TV aberta mesmo, ó. Não tem mais nada, eles vomitam na cara do gado mesmo. Tudo. Isso inclui trabalho em interfaces diretas com o cérebro, que eventualmente um dia vão permitir que você se comunique. Os fantochão do sistema aí, ó. Usando apenas a mente. O gigante das redes sociais... É fácil ou não pro anticristo? Extremamente. Facebook está no processo de adquirir a CTRL Labs, uma startup de interface neural, por um valor entre 500 milhões a $1 bilhão. A startup é conhecida por seu software que permite aos usuários controlar dispositivos de computador com o cérebro. Pegamos a atividade elétrica do cérebro diretamente, decodificamos essa atividade elétrica e usamos isso para controlar dispositivos diretamente. Esse é o cerne de uma interface neural. O Facebook está buscando maneiras mais naturais e intuitivas de trabalhar com diferentes dispositivos. Que hora vai de CS? Vou ver os pigs aqui, depois nós vai. E quer desenvolver esse tipo de tecnologia em grande escala. Um dos desenvolvimentos mais recentes é que a matéria nanoparticulada pode ser estabilizada para distribuição. Se você não está ciente do que é matéria nanoparticulada, é aquela matéria que existe em uma escala de 1 vezes 10 elevado a menos 9. Muito, muito pequena, menor que uma célula. E podemos fabricar materiais que têm propriedades discretas que podem ser controladas por meio da bioengenharia e sua química física. Para auto-agregar, para poder agregar em áreas específicas com base na sua sensibilidade biológica e química. Mas agora damos um passo adiante. Mais recentemente, há apenas algumas semanas, foi anunciado que você poderia então aerosolizar nanomateriais. E dar um passo adiante, posso criar pequenas unidades robóticas controláveis em nanoescala e que estas também podem ser aerosolizadas para criar um enxame de nanomateriais biopenetráveis que você não pode ver e que podem penetrar todos. O quão satânico é isso daí? Agora olha que interessante, lembram daquele baralho dos Illuminatis que eu falei pra vocês? Que lá tem basicamente cartas que fazem alusão aos planos da elite, escancarado pro gado, eles transformaram no baralhinho lá, que as pessoas pensam que é brincadeira, tá aqui escrito lá, ó. Bem, o próprio jogo NWO, meus amados, ele também traz referências a essa manipulação mental. É algo satânico. Isso é algo demoníaco. É o diabo que quer roubar as mentes e os corpos das pessoas. Esse é o sonho dele. E é justamente isso que ele está trabalhando para fazer no período da nova ordem mundial para todos aqueles que aceitarem a sua marca e o seu sistema. Calvinismo Eles e serão completamente controlados pelo diabo. Isso vem nos sendo apresentado como se fosse algo bom. No passado, experimentos mentais de controle mental produziram assassinos. E eu acredito, meus amados, que isso acontece ainda hoje. Lógico que acontece. É por isso, por exemplo, que alguns rituais que são feitos, né, onde você tem um atirador, etc., muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar um ritual ali, mas existe. Eu vou te dar um exemplo. No século XX, ocorreu ali, nos Estados Unidos, uma série de ataques feitos por bombas, né? As bombas eram enviadas pelo sistema de correio. Xanão, tira o vídeo, eu não tô entendendo nada. Você não tá entendendo porque você é burro, plugado na Matrix. Enfim, muitas pessoas foram ceifadas, feridas, né? E os Estados Unidos entrou em um pânico total. Até mesmo os aeroportos pararam na época. O nome desse cara que estava por trás disso, ou pelo menos o codinome dele, é Unabomber, né? E o Unabomber, ele fez uma universidade ali muito renomada nos Estados Unidos, né? Teve uma boa formação. E ele teve como um de seus professores um dos cientistas por trás do projeto MK Ultra.
E ele foi submetido ao projeto MK Ultra com várias técnicas, inclusive tecnologias. Ele teve, né, a sua identidade, digamos assim, dissociada, né? Onde várias personalidades foram criadas nele, né? E ele foi ali produzido um assassino, um psicopata, né? Um homem completamente sanguinário. O MK Ultra produziu um dos maiores terroristas domésticos dos Estados Unidos da América. E isso é um fato notório. Tá? Se você pesquisar hoje, por exemplo, na Wikipédia, você vai ver isso. Mandou R$5. Não só isso, tá? No ritual do Kennedy, que inclusive um mês, ou melhor dizendo, uma semana antes de ser eliminado, denunciou as sociedades secretas. No ritual dele, o homem, onde todas as provas apontavam para ele, né? Você tinha, além de testemunhas, você tinha uma série de provas. A polícia chega nele e ele diz não saber o que tinha feito, não se lembrar de nada. Essa história é conhecida até hoje. E aí os policiais, pensando que ele estava mentindo, aplicaram o polígrafo nele. E ele não tinha ideia do que tinha feito. O polígrafo provava isso, que ele não estava mentindo. Ele simplesmente não sabia. Por isso que eu falo, se a elite quiser colocar um assassino para matar o homem público, a elite, vai pensar em tudo. Eles vão MK-ultrar, eles vão usar um bode expiatório para isso. Um cara descartável, um laranjão, que nem capaz de nem lembrar o que fez. É uns cara doente da cabeça, entendeu? Umas coisas que não faz o menor sentido, sabe? Uns cara doidão, meio esquizo das ideias. Justamente pra quê? É pra não ter margem de erro. É pra poder inventar qualquer história depois e fica por isso mesmo. Entendeu? Existe isso. Existe isso. MK Ultra é uma coisa extremamente séria. Extremamente séria. E não precisa nem ir tão longe pra entender MK Ultra. A nossa sociedade hoje, a geração moderninha dos adolescentes punheteiros, está totalmente MK-ultrada. Você pode ver, o moleque, ele tem uma vida totalmente zero referência, não sabe o que é o papel de homem, não teve bom exemplo dentro de casa, só problema com a família. É um carentão que sempre foi humilhado por meninas. Depois de um mês ele tá fazendo o quê? Imitando o Itachi Uchiha. Porque na cabeça dele o ponto de refúgio onde que é? No Naruto. Aí ele começa a usar foto de anime. Eu não tô zoando não, irmão. Os caras moldam a realidade deles no desenho porque traz conforto. Eles começam a imitar comportamento de desenho, de filme, na vida real. Pra fugir da verdade, da realidade. Eles não sabem viver a vida, não tem referência, não tem nada. Nunca leram a Bíblia. Eles se escondem por trás disso daí, desses desenhos. Olha que doideira! Isso aí é MK Ultra puro!